Então fala pessoal, então em mais um podcast aqui, a gente sempre começa rindo, né? Eu não sei o que o pessoal acha que acontece antes, mas na verdade a gente só tava conversando. Então esse é o 21º podcast e eu tô aqui com um escritório que vai comentar sobre um tema que não é tão comum, eu acho que não é tão comum, vocês depois me corrijam, que vocês vão descobrir durante o podcast. Eu sou o Alexandre, essa aqui é as redes sociais, eu vou ferrar a Fer um pouco hoje, que as minhas redes sociais estão aqui, ó, nesse lugar aqui, ó. Você consegue editar, né, Fer? Vai ficar seguindo seu dedo. Então, perfeito. E aqui também vai estar o... Aqui, ó. Aqui fica mais fácil. Aqui as redes sociais do escritório Cambiari, que daí depois eu peço para vocês explicarem quem são vocês, de onde veio o nome. Já adianto que é mentira. E eu vou deixar vocês falarem agora. Se apresentarem e dizerem quem são vocês. Bom, eu sou a Isabela. Bom, primeiramente, né, eu sou a Amanda, mas gostaria de agradecer em nome da Cambiari já o convite, né, para vocês estarem nos recebendo aqui. É um prazer. E a gente poder participar do nosso primeiro podcast, né, algo inédito aí na história da Cambiari. A gente tá super animadas para estar participando. Ficamos muito, muito felizes com o convite. E espero que seja uma troca de ideias aqui muito legal durante essa manhã. Não, vai ser sim, eu vou descobrir todos os segredos. A gente adora um desafio, né? E acho que um deles é participar de um podcast. Acho que a gente nunca imaginou fazer isso, né? Eu sou a Bruna, também faço parte do trio da Cambiari. Uhum. E juntas aí vamos essa manhã compartilhar e contar várias coisas aí. Show de bola. E eu quero saber primeiro, vocês são todas arquitetas ou não? Ou nenhuma arquiteta? Ou tem algum engenheiro no meio? Eu e a Isa, a gente é arquitetas, a gente se formou junto na faculdade. Uhum. E acabamos nos conhecendo na faculdade mesmo. E Eu me formei em Direito, na verdade eu venho de um outro Meu ramo Deus bem do céu. diferente. A pessoa aqui já experimentou um pouquinho de tudo. Então eu me formei em Direito e depois eu fiz um curso de Design de Interiores no Centro Europeu. E aí foi lá que eu conheci a mãe da Amanda, a Dani, fazendo o curso também. E aí foi que a gente acabou se conhecendo nesse mundo aí. Caramba. Então eu sou a designer e as duas arquitetas. Vocês são as três de Curitiba ou não? Sim, as três então. daqui. Curitiba é super pequeno, então é fácil de resolver. Nossa, mas direito, fiquei impressionado agora. É bom que agrega um pouco de cada coisa, né? Na hora dos contratos, de tudo isso, a gente sempre tem a Bruna. Sim, não, isso é muito bom, pra né? revisar tudo. Então, Tem que ter isso presente, né? Exatamente. E o nome do escritório de vocês, que a gente tava conversando antes, que eu falei que é mentira, mas não é mentira. Da onde surgiu? Na época que a gente se juntou, né, pra criar aí o escritório, era um cenário totalmente diferente, novo pra todo mundo. A gente se juntou na pandemia, tinha acabado... Foi na pandemia? Foi na pandemia. Caramba. Tava no comecinho, assim, em maio, na verdade, veio quase o segundo mês de pandemia. Que ainda tava tudo incerto, Tudo ninguém incerto, sabia ninguém o que sabia ia de acontecer. nada, exatamente. E aí a gente, né, no meio de todas essas incertezas, surgimos com tivemos as nossas próprias incertezas do que fazer e não fazer, fazer da vida, né? E aí foi que resolvemos nos juntar e, enfim, o que a gente sempre fala é que a gente buscou uma mudança pessoal de cada uma de nós. E o que a gente propõe para os nossos clientes também são mudanças, né? Então, mudanças físicas, mudanças sentimentais, emocionais, né? O que a gente vai propor para eles são mudanças e o mundo inteiro estava vivendo uma mudança, assim, muito grande. Então, acho que essa foi a palavra-chave, né? A mudança. E aí veio a cambiare, né? Uma palavra em italiano, que a Isa pode explicar melhor, por ter vivido lá, mas foi... basicamente isso. Mas bacana. Eu acho que também uma das coisas que até nos levou a né, adotar essa palavra do italiano é por ser uma palavra que é fácil pronúncia, né? O entendimento também, porque a nossa ideia não era trazer uma palavra que as pessoas não soubessem, né, falar, ou enfim. Então, cambiare fica algo muito sonoro, né? Muito fácil o entendimento. E a Isa teve a experiência aí de estar fazendo uma especialização na Itália e, enfim, vai contar um pouquinho mais aí sobre a ideia do nome do escritório. Se solta aí. Eu, logo depois que a gente se formou ali final de 2014, começo de 2015, foi o começo da mudança já, né? Eu resolvi fazer uma especialização na Itália, fui pra Florença, e até com uma outra
amiga nossa que estudou com a gente, se formou com a gente e que hoje também ficou por lá e nunca mais voltou. Ela fez um cambiário diferente. Ela cambiou totalmente. E pra mim era uma palavra que lá fazia muito sentido, né? Por toda essa mudança, por estar morando fora, por estar longe da família. Então era uma coisa que mexeu muito comigo. Quando eu voltei, né, eu e a Amanda, a gente continuava se falando e tudo, cada uma trabalhava num escritório diferente. E com essa questão da pandemia, a gente resolveu, né, enfim, com todas essas crises e todo o resto que deu, a gente conversava muito e tudo. Quando a gente resolveu criar o escritório, a gente falou, não queremos fazer um escritório como acaba acontecendo, só botar o sobrenome pra vincular isso. E daí eu dei a ideia e falei, cambiar é uma palavra que eu gosto muito, que significa mudança, que tem um significado pra nós, pra toda a situação que a gente estava vivendo, que o mundo inteiro estava vivendo, e surgiu, e as meninas adotaram, gostaram, e foi. E foi. Tá aí. Eu lembro que no comecinho a gente até ficava treinando, né, algumas outras palavras, a gente ficava repetindo e falando várias vezes, assim, pra ver se fluía e tudo, e várias a gente, não, essa aqui não dá, essa daqui não dá. Não, e nome é super difícil, né? Nome é super muito difícil. Exatamente, tem que ser um nome fácil de lembrar, fácil de falar, né? Era essa a nossa intenção. Eu acho que no início, assim, essa parte de desenvolvimento, assim, né, de criação do nome do escritório, desenvolvimento da logo, da marca do escritório, foi um dos primeiros desafios que a gente teve, assim, até realmente se acostumar visualmente com tudo aquilo, né, e com as pessoas falando. Hoje, 2 anos depois de a gente ter o escritório, né, na semana passada a gente completou 2 anos. Então já tá mais do que natural, assim. Mas... E as 3 aprovaram, assim? Tipo... Foi fácil até, né? A gente, como a Bruna falou, a gente testou algumas outras palavras pra tentar, mas a gente sempre ficava naquela... A Bruna não tentou intervir porque ela é advogada, né? Advogado sempre tem sobrenome. Não, acho que tá... Tudo, assim, meio do início aconteceu muito rápido, mas muito fácil, assim. Natural, né? Se der pra contar nos dedos de quantas coisas foram mais difíceis de tomar decisão, até dá pra contar uma ou 2, assim, mas a maioria das coisas foi muito fácil da gente decidir, escolher como fazer. Tudo é bom porque daí tudo flui, né? E o engraçado, que acho que tem várias pessoas que não sabem, é que eu e a Isabela, a gente não se conhecia. E a gente se conheceu... Zero. Caramba. Num FaceTime. Fazendo... Vamos ser sócias? Então, essa aqui é a nova sócia. Foi exatamente assim. Que loucura. E aconteceu tudo muito fácil, assim. Bacana. E a pandemia deu uma chacoalhada muito grande, né? E todos os outros podcasts que a gente gravou, eu acho que muita gente falou assim, começou a pandemia, daí a gente tava no escritório, daí resolveu criar o nosso, ou resolveu mudar e tal. Sim. Deu uma balançada grande. E vocês sempre, tirando a Bruna, que talvez seguisse no ramo de direito, mas vocês já queriam seguir esse ramo, tipo, de arquitetura? Sempre quiseram isso e tal? Sim. Aquela história de ficar olhando os lugares, reparando e tal. Aconteceu com vocês também? Eu quero mudar. Confesso que acho que desde a 8ª série eu estudava num colégio que tinha faculdade de arquitetura, porque eu morei em Foz antes. E no colégio que eu estudava tinha faculdade. E daí no saguão, assim, no colégio, ficava aquelas maquetes da faculdade. Eu olhava e falava, nossa, que legal, eu quero fazer isso. Depois da faculdade eu falava, nossa, nunca mais vida. Que arrependimento. Maquete, nunca mais. Mas eu olhava as maquetes e falava, nossa, que legal, eu quero fazer isso. Tipo, é isso que eu quero pra minha vida. Eu confesso que acho que na faculdade eu tive alguns momentos de pensar, falar, não, será que é isso mesmo? Mas... Quase não entrando na acho vibe. No meio da faculdade, acho que a faculdade de arquitetura, ela é não sei explicar, porque é uma situação que você tem os momentos legais e tem os momentos que você para e pensa e fala, nossa, será que eu quero fazer isso pelo resto da minha vida? Eu pelo menos tive isso, não sei a Amanda. Eu pelo menos tive algumas crises assim na faculdade. Eu acho que a minha experiência foi um pouquinho diferente, assim, eu sempre gostei muito de arquitetura, assim, desde pequena, assim, me lembro de pegar desenhando plantas, e é engraçado que a minha avó, ela tem desenhos, assim, guardados até hoje, deu pequenininha, em vez de, sei lá, tá desenhando umas florzinhas, jardins, bonequinhos, eu desenhava, tipo, vou desenhar uma planta pra levar na sua casa. Então, nada estranho. É muito engraçado, porque eu acho que isso já veio, assim, da minha mãe, porque ela sempre gostou muito disso também, apesar dela trabalhar como professora quando era
quando eu era pequena, ela sempre gostou muito da arquitetura. Então, acho que ela sempre me incentivou e eu herdei esse lado dela. Sempre quis fazer a faculdade, mas óbvio que quando você não está fazendo, você tem uma imagem diferente do que vai ser, né? Acho que olhando de fora é muito propaganda, né? As pessoas entrando na sala de aula sorrindo, assim, as maquetes bonitinhas montando, ai, que legal. Como se não tivesse dado trabalho nenhum. Exatamente. Aí você entra, aquele caos lá, né? A galera se matando. Se não tivesse virado, sei lá, 3 semanas no TCC, tipo, sem dormir, sem... E acontece, né? Dia. É mais comum do que a gente imagina. E eu acho que as pessoas acham, eu gosto de desenhar, vou fazer arquitetura. E não é bem assim, né? A arquitetura envolve muito mais do que apenas gostar de desenhar por trás, né? Claro que isso facilita muito, mas hoje em dia a gente faz muita coisa no computador, né? E isso não é algo primordial para você ser um arquiteto, né? Eu acho que tem muitas áreas a serem exploradas e durante o processo da faculdade você vai percebendo que tem áreas que você se identifica mais, áreas que você se identifica menos, né? Mas é importante conhecer durante o processo todos esses setores, especializações que você pode estar fazendo. Eu acho que foi algo que foi sendo construído ao longo da faculdade, assim, foi uma descoberta de realmente o que eu me identificava mais, o que eu gostava mais, ou o que eu não me imaginava fazendo lá pra frente, né? O direito. Exatamente. A minha família vem do direito. Tô brincando, irmãos, Bruna, não me todo processe. mundo é do direito, então assim... Alguma coisa em casa já tinha. O básico, assim, mas eu não me identifico, não é pra mim. Então, eu acho que é isso, que é uma construção. E como a gente falou, nada vem pronto, nada é uma receitinha de bolo, né? Então, eu fiz arquitetura, adorei o curso, a minha mãe participou de perto muito dos trabalhos e de todo mundo lá em casa e a gente fazendo, e ela adorava, e depois eu levei ela, matriculei ela de surpresa no curso de design de interiores e foi aí onde ela conheceu a Bruna e a gente se conheceu e enfim, hoje em dia ela trabalha com a gente também lá no escritório. Sim. Legal. Então acho que tudo caminhou porque era pra ser assim, sabe? Então é muito legal, né? Acho que a gente vem a compor no escritório, cada uma com as suas expertises, com uma área que gosta mais. E é justamente isso que a gente quer, né? Juntar forças para que tenha um escritório que a gente consiga atender da melhor maneira os nossos clientes, né? Show. E Bruna, o que levou você a entrar nesse meio? Olha, não sei nem por onde começar. Eu sempre fui meio perdidinha, na verdade. Uma decisão muito difícil escolher. Brincadeira, mas assim, mesmo no terceirão, né? Eu sempre me achei meio nova pra decidir uma coisa tão séria impactante, assim, né? O que fazer da vida, né? Você precisa já escolher qual é a faculdade que você vai fazer, o vestibular que você vai prestar, e aí, por não saber o que fazer, foi por isso que eu fiz direito, né? Eu acho que é uma faculdade, deveria todo mundo saber o básico de direito, pelo menos, né? Então, é uma coisa que com certeza ia me servir pro que fosse qualquer coisa que eu fosse fazer depois. E aí... Bom, e você gostava do direito quando você... Não era... Não, eu tentei sair da faculdade algumas vezes. Eu queria fazer curso de gastronomia. Vendeu bolos. Vendi bolos, eu tive uma empresa de bolos durante a faculdade. Um pouco de tudo, assim. Mas eu sempre me interessei muito por eventos. E um dos motivos que me levou a entrar no design foi mesmo essa parte de eventos. Então, logo que eu me formei em Direito, eu fui para São Paulo, fiz alguns cursos em São Paulo de decoração, de eventos, algumas especializações assim. E aí, voltando para Curitiba, eu resolvi entrar no curso de design de interiores para tentar ajudar um pouco mais nisso. Acabei que me encontrei lá em outra coisa e aí comecei a trabalhar num escritório de arquitetura mesmo. E assim, me encontrei fui indo de várias formas em mas que legal, caminhos tortos que eu cheguei onde eu cheguei, sabe? É que é muito difícil essa parte, né? Vocês devem ter também amigos, amigas, eu tenho muitos amigos que acabam fazendo faculdade por, assim, eu tenho que fazer, vou entrar. Aí vai caminhando, tipo, não gosta, se forma e talvez fique infeliz a vida inteira trabalhando com um negócio que odeia e
Mas a vida é assim, né? Sim, pô? Sim. Então, você teve forças de... não é isso. Calma, vou achar outra coisa. E assim. Eu coloquei na cabeça que não, então eu vou terminar a faculdade de Direito, eu termino, mas aí depois eu vou atrás do que eu quero fazer e o que me deixa mais feliz. Foi o que aconteceu. Ah, mas que bom que deu certo. E as três se encontraram do nada, no aleatório, e ainda deu certo. E o que vocês fazem no escritório? Tipo, vocês trabalham com vários tipos de projetos, e os projetos, tem uns projetos mais diferentões aí, que se vocês quiserem falar um pouco sobre isso. Eu acho que assim, né, obviamente no início, a primeira coisa que a gente pensou assim, que a gente se identificava mais eram os projetos interiores, mas de maneira alguma a gente deixa de trabalhar também com os projetos arquitetônicos, né, que é algo que a gente engloba no escritório, tanto na parte residencial quanto na parte comercial, né, que isso eu acho que é o que a grande maioria, né, do mercado acaba trabalhando. E eu acho que um grande desafio que acabou surgindo pra gente de uma maneira até meio inesperada foi... Logo no primeiro ano, né? Logo no primeiro ano de escritório, né? A gente não tinha acho que nem um ano, né? Uns 8 meses de escritório, por aí. Em meio à pandemia ainda. Em meio à pandemia, então imagine toda a loucura que foi, né? Foi o desafio de fazer uma reforma náutica, né? Uma reforma de uma embarcação. De uma, então, cliente nossa já de projetos anteriores. E ela, enfim, se identificava com o nosso estilo de projeto e gostava da estética, enfim, que a gente propunha, né, para as nossas reformas e nos propôs fazer essa reforma da embarcação dela. Foi um desafio que eu acho que a gente se olhou meio assustada, assim, e agora? Será que a gente dá conta? Será que... Enfim, a gente tem o know-how da coisa, vai conseguir entregar realmente algo de acordo com as expectativas que ela tinha, né? E a gente topou o desafio. Eu acho que foi um misto para as três, na verdade, eu acredito ter sido um misto de emoções, assim, tipo, de nervoso, meu Deus, que medo, será que a gente consegue? E tipo, ai, vamos fazer isso, por favor. É diferente, ninguém queria soltar fogos na hora, tá tudo então isso meio foi curioso. bom, pelo menos as três toparam, apesar, né, da ansiedade e do medo, tudo, as três toparam, assim, super fácil. Eu acho que é uma coisa do escritório até, sempre que aparece, né, algum projeto mais diferente que o cliente chega, não, eu quero fazer, sei lá, qualquer uma coisa maluca. Primeira coisa que a gente pensa, tipo, vamos fazer, a gente topa na hora, acho uma coisa nossa, assim, de querer umas coisas diferentes mesmo. E aquilo que eu acho que a gente não pode dizer não, ou enfim, fechar portas para uma oportunidade que a gente não sabe o que ela tem, enfim, a nos oferecer, né? Então, a gente topou o desafio e falamos, vamos fazer, se, né, enfim, o resultado não estiver de acordo, etc., a gente não faz mais esse tipo de projeto. E, surpreendentemente, foi um projeto que a gente amou participar de todas as etapas. Foi o que vocês imaginaram? Tipo, vocês imaginavam o que quando... Eu acho que a gente não imaginava nada. Eu imaginava muita coisa, assim. O resultado final ficou lindo, ficou maravilhoso, mas eu acho que na experiência, no momento todo, a gente só, tipo, vamos. Só foi indo. Eu acho que a gente foi descobrindo ao longo do processo muitas coisas, assim. É claro que a gente também encontrou parceiros, né? E fornecedores que foram, assim, né? Enfim, estiveram ao nosso lado e toparam esse desafio com a gente. A gente teve a sorte de encontrar alguns que já trabalhavam no meio náutico e que se propuseram a estar nos ajudando e colaborando, né, nesse processo. Mas a gente também trouxe parceiros e fornecedores que a gente já tinha da parte residencial e comercial e que toparam esse novo desafio, né? Falaram, não, vamos fazer dar certo. Então, isso com certeza para nós, em qualquer projeto, conta muito. Ajuda muito, com certeza. Muito, porque se a gente não tiver rodeado de outros profissionais, né, e fornecedores que sejam capacitados, né, e que realmente topem as nossas loucuras com a gente. Fica difícil, a gente não tem como, né, executar tudo sozinho. É que não dá pra você chegar e falar assim, derruba aquela parede. Que parede? Exatamente. Não tem parede. E eu acho que o que é importante falar desse projeto é que quando ele surgiu não era simplesmente aí uma reforma tão estética no sentido de fazer uma troca às vezes de um enxoval, uma ambientação, almofadas novas, às vezes um abajur diferente, louça. Não, era realmente uma reforma completa.
muito mais, assim... O que é uma reforma completa para um barco? É um barco, uma lancha? Eu não sei nem a diferença disso. É que eu acho que o que a Bru quis dizer é que a gente vê muito no mercado de gente que propõe, às vezes, uma troca de enxoval e fez a reforma do barco. Mas pra nós isso não é a reforma que a gente queria propor, né? E além. Mas que elementos que tem dentro de um... Tipo, comparando residências e embarcações. O que tem de diferente num que não tem no outro? Por exemplo, tem piso? Tem. Sim. Tem? Então dá pra tirar o piso. Você tem itens que você pode aproveitar, digamos, expertises. Tirar o piso a fundo do barco. Expertises que você aproveita do residencial, né? Enfim, ideais de como tocar uma obra, como lidar com fornecedores, orçamentos, etapas. Porém, muitas coisas diferentes do residencial pro náutico, né? Começa pela limitação espacial, que por óbvio você já tem, né? Não é uma construção que você pode seguir acrescentando um puxadinho aqui, um puxadinho ali. É muito dessa parte também de limitação elétrica que você tem, né, uma capacidade elétrica que você tem que trabalhar ali dentro, a capacidade também em relação a peso, né, que você não pode sair agregando e colocando 1000 bancadas de mármore, revestimentos e coisas, né, que podem vir a afundar a embarcação, então isso também é uma limitação bem importante. Toda a questão de você pensar durante o conforto do usuário durante a navegação, né, que você tem que ter cantos mais arredondados que garantem a segurança do usuário, não sair tudo roxo, não sair se machucar. Exatamente. Tudo muito Armários. bem fixo, né, também durante a navegação, para os pratos não abrir o armário, os pratos caírem durante a navegação. Costuma tudo ter uma trava, né, então armários que tem, ou você precisa apertar o puxador para ele conseguir abrir a porta, às vezes geladeiras ou equipamentos que tem uma travinha, tudo bem seguro para que na hora da embarcação principalmente seja seguro, né, e as coisas não venham a... É um projeto que ele vai estar em movimento, né? Então, durante a navegação, seja num dia que a maré tá mais calma, seja num dia que tem uma tempestade, tem que ficar né? tudo no lugar, né? Exato. Sim, então, eu acho que, além de tudo isso, muito dos materiais, né, que vão estar expostos a essa parte na maresia também, né, que não venha acabar, enfim, tendo desgaste, corroer, né, durante esse processo. Também a questão de estar exposto, né, em algumas partes da embarcação à área externa ou na parte interna também de impermeabilização, porque vem com biquíni molhado, senta lá dentro, tudo isso. Então tem várias particularidades que a gente foi descobrindo, algumas a gente já sabia, e ao mesmo tempo também eu acho que o que nos levou a ter, enfim, sucesso, né, nessa área foi essa nossa vontade de correr atrás, de pesquisar, de buscar informações, né? Não deve ter muita informação sobre isso, né? Posso Olha, estar enganado. é muito difícil, principalmente no Brasil. A gente já buscou alguns, até ano passado, ano retrasado, cursos que a gente pretende fazer aí pra estar se especializando ainda mais, né? Mas assim, é muito limitado, muito difícil. Apesar do litoral do Brasil ser grande, né? Aqui no Brasil é uma área que ninguém assim conhece muito bem, ninguém sabe, tanto que a maior parte das pessoas que falam, nossa, vocês fazem reforma de barco, tipo, nunca ouvi falar disso, acho que isso é o que a gente mais escuta no escritório. Nossa, como assim? Dá pra reformar um barco? Achei que não, tipo, quando acaba aberto você larga lá, vende e compra. E é muito pouco explorado, né? Porque se você vê, nossa, tudo que a gente tem, como que as pessoas não exploram essa área, né? E será que as pessoas não sabem? Sei lá, quem tem barco... A maioria não tem o conhecimento sobre isso realmente, assim. A gente notou até, acho que por causa de alguns clientes nossos que assim, ficaram extremamente surpresos com essa possibilidade, né? Enfim, pessoas que já tinham embarcações e tinham às vezes um apego emocional, poxa, eu gostaria de estar com essa embarcação, mas ela já está ultrapassada, né? Tá mais antiga, então vamos modernizar. E descobrir essa possibilidade de modernizar. Ou até clientes que falaram assim, nossa, em outros momentos, quando pensei em fazer a reforma, só encontrei escritórios fora do Brasil que faziam isso. Sério? Caramba! Então, a última vez, o proprietário dessa embarcação contratou um escritório em Miami para fazer isso, porque não encontrou ninguém no Brasil. Então, a gente tem buscado participar cada vez mais de feiras, enfim, palestras, ler livros, publicações a respeito, né, desse meio náutico. Mas a gente tem descoberto infinitas possibilidades, né? Eu acho que, assim, é claro que a gente, mais uma vez,
teve sorte de ter muitas pessoas certas colocadas no nosso caminho, né? Em tudo isso. Sim. E hoje em dia a gente, enfim, tem contato com engenheiros náuticos, né? Caramba. Com pessoas que trabalham nessa área e que têm nos ajudado. É um nível muito. bem diferente já, então, de conhecimento, né? Porque tudo que vocês falaram, tipo, eu imagino que vocês falando, falam assim, não, é claro, é óbvio, né? É óbvio que você tem que guardar os pratos no lugar onde não vai balançar. Mas quando você faz um projeto residencial, azar, né? Sim. Tipo, você só torce pra não abrir e cair tudo em cima de você. Sim. Mas esse é o único cuidado, que daí sim é óbvio que você não vai deixar os pratos numa rampa ali, mas de resto você não tem que se preocupar em nada, né? Você pensa muito em estética, claro, numa funcionalidade mais de leve, mas você não pensa em utilidade 100%, né? Sim. Que se você não fizer daquele jeito, não vai funcionar, né? Você não consegue colocar uma casa em cima de um barco e falar, não, vamos ver como que funciona. Opa, Exatamente. o piso abriu aqui, tem que cuidar com outro piso, ou a tinta tem que cuidar, ou revestimento, sei lá. E o aproveitamento de espaço também, né? Porque cada cantinho pode ser bem aproveitado, assim. Então, um sofá, igual a gente tem em casa, é apenas um sofá, mas numa embarcação a gente pode estar fazendo gavetões embaixo para que a gente consiga ter mais compartimento para estar guardando coisas. Cada canto que a gente consegue aproveitar é fundamental, assim. E eu acho que o diferente também é também ter clientes que entendam que, apesar de parecer muito com uma casa, não é uma casa, né? Eu acho que é um desafio nosso também, assim, porque esse primeiro projeto náutico nos levou a outros, né? Então, hoje a gente tá no 5º projeto e a gente já conseguiu ver várias coisas e tem alguns clientes ou algumas pessoas até que pensam que é tipo uma casa, então eu posso fazer o que eu quiser, né? Mas aí a gente tenta explicar todas essas limitações. A embarcação que a gente tá fazendo hoje é até quase do mesmo tamanho do que a Qual que é o tamanho, a primeira. por curiosidade? Então, a primeira que a gente fez foi 51 pés. Porque É uma embarcação por pés, bem né? antiga. Sim, É uma embarcação antiga de 1991 ou 8. 98, 99, acho que era. 98, Algo 99. assim. Era uma embarcação bem antiga, já da família, há muitos anos. Por 91 me senti um pouco ofendido. Mas tudo bem. Mas pensando nesse meio aí de decoração, de design, muita coisa muda, Tudo né? E aí a gente fez toda uma proposta totalmente moderna. E aí essa embarcação que a gente tá fazendo hoje também, 55 pés. 53 pés. Vocês têm ideia de tamanho em metros? Quanto que dá isso? Tem só pra você ter uma ideia, mais ou menos, tanto essa 51 quanto essa 53, elas têm 3 cabines, né? 3 cabines. Imaginando que, 2 tipo, a gente não faz a sanitários. mínima ideia de que é você que tá assistindo. Gente, não faz ideia. calcular algo em torno de Acho uns... que o pé é 30 centímetros. Então tem Eu acho que é 30 e pouquinhos, né? essa parte a gente Mas pode o dar uma pé, cortada, tipo, é tá? do começo. Não, eu lembro que a gente chegou a calcular em metro quadrado de metro quadrado. área pro cliente até na época. E é consideravelmente, assim... A gente considera uma embarcação de 53 pés uma embarcação grande, E né? 53 é tipo do começo ao final ou não? Vocês não sabem da onde que é até onde que é? Você conta tudo até onde Tudo, sei. tipo, até o finalzinho do comecinho do bar. Da ponta, da polpa, da proa, proa, isso. Da proa. Eu sei só esses nomes. Né? Hoje em dia até se usa tanto a nomenclatura de quantos pés quanto em metros, né? Tem Sim. alguns estaleiros que já estão usando a nomenclatura As em novas, metros, Uhum. né? Lá fora também se usa muito metro, então hoje eles dão, né, que 24 metros, por exemplo, é o comprimento total, né? O comprimento maior, então se fala nisso. Hoje uma 24 metros, se eu não me engano, é em torno de 80 e poucos, 90 pés. Que é bem grande isso. Bem grande. Bem grande. Aham. Bem grande. As embarcações que a É um caminhão na um água. apartamento grande. Vamos comparando ali, é um apartamento grande. É um apartamento grande. 200 É bom metros que quadrados. todo mundo vai imaginando na cabeça aí o que é. Pra ter uma noção, acho que é mais ou menos por isso. o ideal ali pra proposta que a gente faz de reforma, né? É assim, de 40 e poucos pés pra cima, né? As menores a gente tem uma limitação espacial que a gente não consegue Não dá trabalhar pra muita mexer coisa. muito, né? Não, é mais uma questão, às vezes, de cor, de tecido, é uma coisa um pouco mais simples, né? Mas as que a gente costuma, né? Pelo menos que a gente trabalhou até o momento, foram embarcações a partir de 51 pés, como a Bruna falou, até uma embarcação maior de 93 pés. 93 pés, caramba. Que é uma embarcação bem grande, que, enfim, consegue
navegar, e até é interessante que esse nosso cliente está fazendo a reforma para navegar até os Estados Unidos. Ela já foi anteriormente, né, pra Europa, uns 4 meses na Europa. Ó, 93 pés a gente vai deixar aqui, ó, quantos metros é. Ou quem tiver curiosidade vai colocando um pezinho na frente do outro, assim. Vai contando, não vai contando. E esse cliente ainda é uma história mais louca ainda, porque a gente não conhece ele. Nunca vimos ele pessoalmente. Tudo aconteceu online, então também começamos a conversar sobre o projeto dele no auge da pandemia, digamos assim. E ele mora em BH. O barco dele estava em Santa Catarina. BH? Bem onde lá não tem. Não. A embarcação estava em Santa Catarina, então a gente saiu de Curitiba, fomos para lá conhecer a embarcação sem ele. Vimos tudo, até em cada cômodo que a gente entrava era uma surpresa, assim, porque, enfim, na parte inferior a gente tem 4 suítes. Caramba! No deck principal a gente tem a cabine principal, cozinha, lá em cima tinha academia, tinha hidromassagem, enfim, são 5 várias coisas que a gente ficava meio impressionada. Nossa, era gigante. Assim. São 5 andares de barco. Muito grande. Esses já terminaram esse projeto? Ele está em reforma agora em Angra dos Reis. Então o projeto da nossa parte já foi concluído, né? O que a gente tá fazendo agora é a parte da obra, digamos assim. Tem foto no Instagram de vocês já? Tem. Esse cliente, a gente não fez a parte de acompanhamento da obra, né? Então, pra ele, a gente fez só a parte de projeto mesmo. Mas vira e mexe, a gente tá conversando com ele nos procura pra perguntar onde comprar isso, o que eu posso colocar aqui, compartilhar as fotos também da obra. Nossa, mas isso é muito bacana, né? Porque vocês vão aprendendo, né? Cada vez mais e vai gerando uma credibilidade absurda, né? Dei uma olhadinha no Instagram, porque tem Não, eu tô tudo super lá. curioso, só não vou parar tudo aqui pra abrir, porque... Mas a Fer coloca depois as fotos, porque eu imagino, deve ser um negócio muito grande, né? Porque quando a gente fala de embarcações... Pra muita gente pode vir na cabeça aquele barquinho que a galera sai lancha. A lancha, exatamente. A lancha. Mas aí vai aumentando o tamanho e vai vindo muitas possibilidades, né? Bastante. Pra mexer. Eu acho que é justamente isso, que a gente tem que... A gente tem o potencial, né, como eu disse, dos projetos arquitetônicos, então que a gente busca trazer o nosso conhecimento e o nosso know-how desses projetos, enfim, dessas execuções de obra anteriores que a gente já teve. E eu acho que um grande diferencial que a gente traz nos nossos projetos é justamente apresentar, né, enfim, plantas e projetos em 3D, como a gente vê no residencial, a gente apresenta também para embarcações. Nossa, isso deve ser tenso de fazer, né? Ou então, não? assim, é um desafio bem grande. Porque a gente tá nessa sala aqui, é tudo quadradinho, né? Exato. Então, qual que é o pé direito? Esse é o pé direito. 3 metros, é isso aí, resolvido. Mas angulações e curvaturas, né? Isso é coisa que nem imaginava, talvez, ficar criando. E tem que ser, né? Porque eu acho que tudo tem que ser tudo tão encaixadinho que não tem espaço para um erro muito grande, né? Porque você não pode deixar... um móvel, um armário, sei lá. Se ele ficar 10 centímetros maior, você matou uma circulação, talvez, né? Exatamente. Eu acho que isso é legal da gente conseguir trazer, né, dos nossos projetos para essa parte de embarcações. E que é algo que tem agregado muito, né? Na hora dos clientes tomarem a decisão, enfim, de seguir, né, com esse tecido, com o outro, eles já pré-visualizam o resultado final e se torna mais assertivo, né? Eles têm uma segurança maior na hora de tomar a decisão e falar, não, vai ficar bacana a minha parte da sala assim, né? A parte, enfim, da cabine desse jeito, né? Então, para eles também facilita essa visualização e para nós também uma segurança maior, né? Claro, como você disse, é um desafio, né? Pra gente conseguir construir tudo isso e cada embarcação muda totalmente, assim, né? Do zero. Essa literalmente, né? Não apartamentos são diferentes, casas são diferentes, sim, mas ainda o conceito é o mesmo, né? Agora, numa embarcação, talvez seja tudo completamente diferente, mudando o estaleiro, mudando o tamanho da embarcação, tudo muda, né? Uma curiosidade agora. Eu adoro o vocabulário de vocês. Agora, falando da parte náutica, o meu vocabulário náutico é horrível. Então, eu sei polpa, proa, mar, eu acho que é isso. Motor, talvez. Vocês já manjavam de embarcações ou não? Nossa, é muito chique falar embarcações. Eu falo barco, tá? Eu falo barco. Mas vocês já manjavam de barcos?
Assim, tipo, vocês sabiam o que era polpa, o que era proa? Acho que, falando Muito por mim, bom. era Bem muito de leve. básico. Eu era Sim. muito básico. Só o que vinha do pica-pau lá no desenho. Até porque eu sou uma Isso. pessoa que eu não consigo nem entrar no barco direito porque eu passo mal. Então, Sério? normalmente, quando a gente faz os levantamentos, porque normalmente a gente vai fazer os levantamentos nas embarcações, eu sempre vou nos remedinhos pra não passar mal. É. Então, normalmente eu passo mal. Então, Focar eu no Dramin. não era a pessoa pra fazer barco. Aí você tá só de longe lá, né? Ali eu acho que não tá muito bom. Calma, já volto. Agora eu já tô acostumando. Mas vezes- eu era sempre a pessoa que não, tem que tomar um remedinho. Às vezes pra não sai lá passar mal. debaixo de alguma das cabines, né? Menina, só um pouquinho eu vou ali fora, só dar mais. Só tomar um ar. Todo mundo sai isso. branco É lá de mais baixo. um desafio, exatamente. Mais Eu um sempre gostei, apesar de não saber muitas coisas técnicas, assim, eu sempre gostei de pequenininha, a família tinha, hoje a gente também tem embarcação, então é uma coisa que sempre me atraiu muito, assim, esse Porque é um esse mundo mundo. diferente, né? Hoje a gente fala no Super. apartamento, a gente sempre fala, não, tem a suíte master, tem o lavabo, tem... E numa embarcação acaba sendo diferente. Você tem suítes, mas Sim. vocês têm, tipo, cabine, por exemplo. Cabine é um negócio que eu acho que não tem nas casas, né? Eu espero que não tenha. É o nome Mas que é um se dá negócio pros diferente, né? quartos, Ah, a cabine é os basicamente. quartos. São as cabines. A cabine principal costuma ser sempre na proa ou na popa, mas são os quartos, né? A suite master, digamos assim. É. Tem vários nomes, a gente ainda tá aprendendo, né? Porque tem muita coisa Nossa, deve técnica. ser muita coisa. Mas algumas coisas a gente já sabe hoje, por exemplo, o flybridge, né? Que é o andar de cima, digamos assim, de uma embarcação. Então, o que tem lá em cima costuma ser o fly. Uhum, Enfim, deck principal é sempre o andar principal. uhum. Ah, agora é deck principal, não Deck mas principal, não é o primeiro aham. pavimento. Ou main deck também. Muitas palavras vêm do inglês, né? Ah, até por essa cultura, né? Que tem exatamente. mais lá fora e tal. Aham. Mas a gente tá sempre buscando aí nos livros, ou enfim, na internet, buscar os nomezinhos do que é cada coisa, porque quando a gente vai conversar com outras pessoas do ramo, é importante a gente estar sabendo disso também, né? Então, a gente tá passando isso pros nossos clientes, para eles... acho que traz uma certa Credibilidade, credibilidade e confiança, né? Mas quando a gente estiver conversando com pessoas do meio também, para que a gente não fique sem entender o que tá acontecendo, né? Do que tá falando. Estamos falando italiano aqui, eu não sei o que tá acontecendo. Eu acho que Exatamente. justamente o não ter medo de você estar buscando conhecimento e a gente saber que a gente não sabe conhece tudo, né? Não precisa ainda, né? saber tudo, né? E que a gente pode ir atrás. É justamente isso de ir na cara e na coragem pra descobrir certas coisas. É claro que você não vai na cara e na coragem fazer uma Total, coisa né? Loucura, né? assim, descabida, né? Porque Sim. envolve muitos riscos, né? Sim. Da mesma maneira que você construir uma edificação sem o conhecimento, ela pode desabar, enfim. O barco pode afundar, o barco pode pegar fogo e tem inúmeras, né, consequências que podem acontecer. Então, é claro que sim, o conhecimento básico a gente tem e a gente sempre está amparado dos profissionais necessários, né, dependendo da quantidade de mudanças necessárias. A gente tem engenheiros náuticos que também vão fazer os cálculos com a gente, né? Tanto estrutural, essa questão de agregar, né? Ah, é o peso engenheiro nas náutico que faz embarcações isso? Também. É o engenheiro naval, né? Nossa, mas que Acho legal. que é Sim. importante dizer até que assim, o barco ele tem algumas coisas que a gente pode alterar e tem peças que tem lugares que não dá pra alterar, assim como acho que uma casa, né? Você não pode mexer em pilar, você não pode mexer em uma viga. O barco tem algumas, enfim, particularidades, algumas situações que a gente pode alterar e tem coisas que a gente não pode mexer de jeito Que vai nenhum. ser daquele jeito e pronto. Que não, né, se a gente alterar, o barco não necessariamente só vai afundar, mas ele não vai navegar da forma correta, ele não... Mas isso passa por um crivo de um especialista, tipo esse engenheiro naval, por exemplo? Quando Sim, necessário, quando tem quando a gente essas faz uma alteração alterações, maior, sim. Tem o cal naval, sei lá, uma coisa assim. É o CREA mesmo. É o né? CREA. Engenheiro, mas ele é especializado só pra essa área. E tem isso, ele vai emitir uma RT lá que tá ok nesse sentido? Ele faz ou os ainda desenhos não tem? técnicos e cálculos, enfim, necessários, né? Tem algumas embarcações mais novas que elas já vêm com, né, alguns projetos, mas principalmente essas antigas, que é o que normalmente a gente faz a reforma, ele faz uma visita em loco, né? Faz o levantamento, enfim, de todas as informações, faz testes, caso necessário, na água, né? Para garantir que a distribuição de peso, né, a estabilidade esteja adequada. Como a Isa falou também dessa questão para ver se a navegabilidade da embarcação está de acordo, né? Então eu acho que assim, a gente nunca
como eu disse, a gente não tem o conhecimento total, mas também a gente não dá um passo maior que a perna, né? Se o cliente vem e propõe, olha, eu gostaria de estar fazendo isso, é possível? E é alguma coisa além do que a gente tem a capacidade de confirmar, né? A gente conversa, entra em contato com esse engenheiro que nos ajuda, e aí ele faz, como a Amanda explicou, todo esse cálculo e tudo para certificar e ver a viabilidade, né, de estar fazendo essa alteração que o cliente tá querendo. Mas né? isso é uma coisa muito boa pro cliente, eu acho, né? Tipo, vocês falaram assim, calma, a gente nunca fez essa parte. Vamos ver se é viável. Sim. Porque isso eu acho que transmite uma confiança pro cliente, né? Porque deve ser muito ruim pra ele, pra qualquer cliente, um projeto residencial. Ah, eu quero fazer um balanço aqui, não sei o quê. Tá bom. Tipo, daí depois eu vou ver se dá. Pode ser perigoso, né? Sim, às vezes prometer uma coisa que não dá certo, nesse sentido. E ainda mais numa embarcação, tipo, tem muitas particularidades ali que ou dá, que nem vocês falaram, tem coisas que não dá pra mudar, e tem que permanecer daquele jeito e pronto, né? O que não pode mudar? Vocês conseguem citar alguma coisa que, tipo, não pode mudar? Por exemplo, provavelmente o formato, estrutura, assim, tipo, não dá pra mudar. Tudo que você for mexer de casco é mais complexo, né? Porque o casco é enfim, o que envolve, né? As paredes, vamos dizer assim, que as paredes estruturais. As vigas. Não mexe em nada. O que envolve a embarcação. Então, né, tudo gira em torno do casco. Assim, é possível? Talvez algumas pequenas mudanças, sim. Mas envolvem um cálculo mais aprofundado e tudo, né? Como a gente falou, todas esses itens podem vir a interferir. Então, se for para indicar para o cliente... Gente, se for também modificar totalmente a tua embarcação, melhor daí você comprar uma nova, exatamente, né? talvez saia, né, mais Sim, jogo, até né? Tudo é muito caro, né? Meio náutico, assim, incrivelmente caro tudo. Mas por exemplo, essa que a gente tá fazendo hoje, existe a plataforma, aquela partezinha de trás, onde às vezes apoia um jet ski, sabe? Nessa embarcação que a gente tá fazendo hoje, a gente tá aumentando o tamanho dessa plataforma. Pra ela ficar um pouco mais espaçosa, pra caber o jet ski, que hoje não cabe. Mas isso mexe em casco ou não? Mexe no casco ou se no aproveita pedaço. um espaço melhor? Ela precisa estar reforçada e estruturada no casco, né? Então, uma coisa depende da outra. E quanto mais você aumenta a plataforma, na hora de navegação, aquilo pode interferir de alguma forma. Então, o que a gente conversou com o engenheiro e combinamos com os clientes é que a gente vamos aumentar, mas existe uma limitação. A gente não pode aumentar aí 2 metros, né, da plataforma, porque senão realmente não vai funcionar. Senão ela vai sair empinando ali. Exatamente. Eu acho que é importante lembrar bem que não é todo barco que dá pra fazer isso, né? Como as meninas falaram. Caso a caso, né? Tem vários estaleiros, tem várias marcas de barcos e tem barcos que dá e tem barcos que não dá. Então, não, vou comprar um barco porque eu sei que eu vou poder aumentar. Não é Calma, bem assim. não é bem assim. Tem barcos, tem estruturas, depende muito da pra quem for né? comprar agora é bom já pegar o que quer, né? E ponto. Não já pensando em modificação, né? É claro que o valor agregado das embarcações novas, ele é um valor muito acima de embarcações mais antigas, né? Então, por isso talvez seja atrativo, né? Lá em cima, assim. O Brasil tá um crescimento, assim, muito, muito, muito alto de vendas, de circulação e vendas de embarcações novas e usadas também. A gente vê muito, né, nas marinas. Filas de espera. Dificuldade pra vagas, assim, né? E até dos próprios estaleiros pra venda, né? Às vezes você compra uma embarcação hoje que vai ser entregue aí no final do ano. Tá tipo carro, então. Tá. Pior que carro, se bobear. Sim. A gente tem visto alguns clientes, né, que compra embarcação e não sabe nem qual vaga que vai colocar ainda no iate, na marina, porque não tem disponibilidade de vagas, assim, sabe? Então, a pandemia contribuiu muito com isso, né? Então, pra lazer, né? Normalmente a galera usa pra lazer, né? Isso, esse é um ponto que eu não sei se é focado em vocês ou não, mas as embarcações que vocês trabalham em cima é sempre tipo um lazer. Sim. Não é embarcação de carga, nem coisas assim, né? Ainda não, exatamente. Não apareceu tudo pra lazer, exatamente. E... Eu acho que o mercado aumentou muito. Desculpa. Não me processe. Eu acho que o mercado dos barcos agora para lazer aumentou muito com a pandemia, porque o pessoal não tá podendo viajar. Exato. Agora tá voltando, mas até então o pessoal não tava podendo viajar para fora, para tudo. Então, então beleza, não posso viajar, o que eu vou fazer? O pessoal tava comprando barcos e ficando por aqui, porque daí o próprio barco, você pode viajar pelo litoral do Brasil, você tem ali, né, teu espaço,
teu local e você consegue ainda ter uma viagem diferente, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que isso que com a pandemia aumentou bastante, assim. Isso vai ser, na verdade, vai continuar uma crescente, né? Por mais que as fronteiras já estejam abertas, mas normalmente isso é tipo esporte radical. Quem faz uma vez acha muito legal e pronto, virou uma paixão e acaba não abrindo mão, né? Exatamente. E tem alguma coisa que vocês fizeram, tipo, lá no começo, que foi uma dificuldade absurda para vocês conseguirem executar ou entenderem como funcionava dentro do projeto? Sei lá, pensando Geral ou de embarcações, assim, tipo, por exemplo, os móveis, como que a gente vai fazer esses móveis? Piso, revestimento, papel de parede, sei lá. Teve alguma coisa que foi um desafio muito grande para vocês? Ou até essa reforma física? Eu acho que, na verdade, o desafio dos projetos, né, náuticos e de embarcações, ele tá nos detalhes, né? Como eu falei. A gente se cercou de profissionais capacitados, né, de fornecedores que nos apoiaram e entendemos que cada detalhe, mais ainda do que num projeto residencial, realmente importa, né? Então, assim, por exemplo, você pode colocar a persiana lá, óbvio, com algumas limitações de modelo, mas você pode colocar uma persiana da mesma maneira que você coloca numa casa ou uma cortina. Porém, você tem que ter a limitação dela estar com determinada fixação para funcionar e não acabar ficando solta durante a navegação, acabar batendo nas pessoas, etc. Soltando, sei lá. Da mesma maneira que a gente comentou sobre marcenaria, sobre tampos, sobre box feitos em acrílicos, que é uma coisa que no residencial você não vê de maneira comum, né? Iluminação, né? Iluminação com uma limitação de carga elétrica, né? Mas buscando sempre, que eu acho que é esse o motivo, né, principal que os nossos clientes nos procuram, atualizar a embarcação deles, né, modernizar, então agregando assim um projeto luminotécnico diferenciado com o que a gente tem hoje de mais moderno no mercado, porém com essa limitação elétrica, né, de voltagem, da gente saber que nem todas as luminárias que a gente tem, a gente consegue adaptar em embarcações, né, tanto pela essa capacidade elétrica, quanto pelos materiais utilizados, né, porque se você colocar lá no meio do mar qualquer coisa, a maresia, tem materiais que vão enferrujar e que em pouco tempo perdeu, né? Não vale de nada. A pessoa não vai poder estar utilizando. Então, eu acho que ainda conscientizar muito do mercado sobre esse potencial é algo que a gente tem visto, que a gente fala, poxa, mas aí a gente chega lá, tem determinada empresa que, poxa, faz um lustre lindo, super bonito, que tem tudo a ver com mar, com praia e tudo, mas eles produzem num material que não se aplica, que vai enferrujar. Então, por que, né, assim, não produzir ele num material que seja adequado? Então, trocar ideia com os nossos fornecedores para que eles conversem com a fábrica. Eu acho que a gente sempre tá indo atrás disso, né? Tanto dos materiais, tecidos, né, tapetes. É que deve ser muito limitado, né? Eu vejo. Tipo, porque, por exemplo, móveis, tem que tomar algum cuidado específico em relação ao material do móvel, ou não? Sim. Porque móvel acaba sendo um negócio, beleza, o material vai ser aquele. Agora, tecido, você estava comentando. Tecido residencial existem milhões. Agora, para uma embarcação, talvez sejam bem poucos, né? Você não deve ter uma gama infinita de opções até... A gente busca sempre trabalhar com tecidos mais sintéticos, né? Por uma questão de umidade, mofo, enfim, toda essa questão de... Acho que saúde mesmo, e eu acho que de impermeabilização também, que a gente tinha falado, né? Por causa das pessoas sempre estarem molhadas dentro da embarcação, até de facilitar a questão na hora da limpeza também, sabe? Também. Isso também melhora, né? Então a gente tem uma certa limitação de tecidos que podem ser utilizados, né? Não é toda a gama de tecidos que a gente vê no mercado que podem ser aplicados em um projeto náutico, né? Em relação a, por exemplo, uma dúvida pessoal, som. Os clientes gostam bastante de som, normalmente. Embarcações, e tem que tomar muito cuidado, eu acho, porque som talvez drene muita corrente, muita potência da... Sim. Os clientes aproveitam essa parte, tipo, vocês pensam nessa parte sonora lá dentro, não em relação a aproveitar o som, mas tipo, isolamento de cabine, essas coisas, tem alguma coisa a ver com os projetos que vocês fazem? Em determinados momentos a gente tem que pensar nisso também, né? Porque, como a Bruna estava comentando, tem uns projetos que a gente está fazendo
que a cabine principal, ela tá do lado da casa de máquinas. Então, assim, você tem um motor ali, né, do lado da tua cama, e você tem que pensar já num isolamento acústico. E normalmente o barco já vem pronto pra isso ou não? Tipo, imagina, comprei hoje, ele... Teoricamente, essa Suite Master, vou chamar de Suite Master, ela já vem preparada para não ter tanta interferência da casa de máquinas, né? Ou não? Embarcações mais novas, sim. Né? Porque daí já foi pensado nisso, já foi trabalhado em cima e tal. Acho que as antigas também tem, mas ela tem as suas limitações da época que foram feitas, né? O então, material, como hoje talvez, em dia, né? os materiais são muito mais novos, tecnológicos. muito mais tecnológicos, então é uma coisa que, por exemplo, você pegar uma antiga, pode ser que aí acaba trocando por esse material mais novo, ela acaba vedando mais do que era quando a embarcação foi feita. Até pelo avanço da tecnologia, né? E justamente a dúvida é porque dentro de uma embarcação você tem a famosa casa de máquinas, né? Sim. Que é uma coisa que você não tem numa... Você vai ter, tipo, as máquinas de ar-condicionado num apartamento, talvez. Normalmente ficam pra fora. Que ficam pra fora, então não vão incomodar. Mas tem a casa de máquinas que é um ponto bem crítico, né? Porque ali saem, talvez, toda a fiação. Ali é o quadro elétrico, basicamente, né? Sim. E daí ali é um ponto muito crítico, porque você tem que pensar em infraestrutura, talvez, para as coisas, né? E deve ser difícil desenhar isso num projeto para ser executado. Essa parte mecânica, digamos assim, né? De motores e etc. É uma parte que foge do nosso conhecimento, né? Não, e nem faz sentido também, né, eu acho. Não é uma parte a qual a gente se envolve, digamos assim, na parte da reforma. Então, a gente trata mais dessa parte estética e compositiva, né, do espaço em si, né? Então, seja das cabines, do deck, né, enfim, do fly, como a Bru falou. Então, tanto da parte, né, interna da embarcação quanto externa. Composição tanto dos materiais, dos tecidos, das formas que a gente vai criar e do aproveitamento também do espaço, né? Como ela falou, desenvolver opções para a pessoa ter um armazenamento melhor, ter uma navegabilidade melhor, né? O conforto realmente do usuário que vai estar utilizando aquela embarcação. Então, eu acho que é muito importante a gente entender o que é possível a gente fazer e também o que não até é possível. Até onde vai, né? Exato. Mas a gente sempre trabalhando em conjunto, né? Então, por exemplo, com o eletricista, ele vai ficar responsável de estar fazendo todos esses cálculos e os caminhos do que precisa de tudo, mas a gente, em conjunto, vai estar trabalhando na escolha, por exemplo, da onde vai ficar o sistema de som. Então, onde fica mais perto para o cliente estar... acessando, né, de uma forma mais fácil, até porque som é uma coisa super importante em embarcações, né? Todo mundo tem, então a gente busca estar colocando no melhor lugar junto com o eletricista para que tenha o caminho mais curto, digamos assim, até o painel, né, central. Mas aí realmente o eletricista que é responsável por essa parte. Ele passa, tipo, parte. A gente pode gastar tanto de energia que vai dar conta. Exato. Porque daí vocês têm que adequar o projeto de vocês, né? Com iluminação e tal. Por mais que hoje em dia a iluminação... Hoje tem LED, né? Que consome muito menos. Só que tem muitas coisas super bonitas em LED que acabam consumindo um monte, né? Sei lá, fita de LED. E muita tecnologia também, né? Então o cliente ele não quer apenas, às vezes, a iluminação, né? Ele vai agregar um monte de equipamento, de home theater, de TV, de telão, etc. Então cada um desses itens que você vai agregando... Tem que tomar cuidado ali na hora do... E eu acho que os detalhes que fazem a diferença, né? Principalmente nesse tipo de projeto, óbvio que no residencial e comercial também. Mas eu acho que assim, não é uma fiação qualquer que é uma fiação que você está usando na tua casa. Ela tem que ser uma fiação anti-chamas. Ela tem que ter uma particularidade bem específica desse tipo de projeto, né? Então, acho que tudo isso, assim, é o desafio, né? É a composição geral de todos esses itens que tem que ser pensados nos mínimos detalhes, né? Eu acho que tem coisas que a gente pode usar como, né, a gente usa em residência normal, mas tem coisas específicas que tem que ser para barco. Não adianta, vou colocar isso aqui porque eu achei bonito. Não, tem... Não dá. Não funcionaria. Então, tem coisas que são... Não, tem que ser... por exemplo, os sons hoje tem sons que são para residência e tem sons que são para barcos. Então, você compra um que é específico que é para barco, porque talvez o da residência não vá funcionar tão bem quanto o que foi específico para barco. Vai funcionar 2 dias e... Exatamente. Então, tem, né, as próprias partes internas, enfim, dessas
peças em si que são próprias para isso. Então não dá para pensar, não, vou colocar qualquer coisa lá dentro porque não vai funcionar, né? Então tem isso vai desde o som ao vaso sanitário, que é um vaso sanitário específico. Sério, é diferente? Você não pode colocar um qualquer. Isso que eu ia perguntar, os produtos quando vocês buscam, tem vários produtos que são náuticos ou não? Tem. Sim. Tipo, tecido não tem tecido náutico, provavelmente, né? É um tecido... Até tem alguns que são adequados, né, para essa especificação. A gente falou muito da maresia, mas também da exposição solar, né? Que às vezes descolora e vai perdendo com o tempo, né? Manchando, enfim. Eu acho que ficando mais claro. Então, acho que tem tecidos que são mais adequados e tem tecidos que são específicos. Até a parte de eletrodomésticos também, né? Por exemplo, geladeiras, existem geladeiras específicas e direcionadas 100% para embarcações, então tem tamanhos diferenciados, ou às vezes podem ser embutidas no móvel, né? Então a gente consegue esconder elas, mas tá abrindo junto com o armário. E o vaso sanitário? Fiquei curioso agora. É diferente? Esteticamente, até você não... Leigos talvez não notem uma diferença tão grande por fora, assim, no visual, mas todo o funcionamento dele é muito diferente, né? E onde fica armazenado os negócios? Tem ideia? Então, aí a Ou não maioria... fica? Pois é, infelizmente... A maioria dos sistemas, assim, digamos, hidráulicos das embarcações eliminam no tudo mar. na água. Existem, que a gente pode dar uma pesquisada no nome técnico que eu esqueci agora, de um equipamento que você coloca nas embarcações e que consegue estar captando a água, os detritos, cinza, digamos né? assim. Tanque cinza, acho que eles chamam. Acho que tem outro nome. É uma caixa de detritos, né? Que você armazena, Tipo uma compostagem, um negócio assim. Que você precisa depois... despejar na hora que você... Né? Chega no estaleiro, sabe? Exato. Assim, a embarcação, né? E tem alguns que eles fazem o próprio tratamento dentro da própria embarcação. Também, né? Exatamente. Então a gente consegue estar colocando somente nos banheiros, por exemplo, ou colocar na cozinha também, para a água da pia que eliminar, para não eliminar direto na água, porque a gente usa detergente, comida e tudo, então, enfim, mas infelizmente a maioria acaba eliminando na água. E a água vem da onde? Tem uma caixa d'água lá ou não? Sim, tem uma não é uma pergunta besta, eu tenho certeza que quem tá assistindo deve ter pensado nisso também. Tem uma caixa de água doce, digamos assim, né? Que é água não salgada, que é própria para consumo, Sim, E daí ela, tipo, tem uma limitação. Sim. Acabou. Daí tem que encher de volta. Às vezes a gente dorme muito, eu e a família dormimos muito no barco, né? E aí a gente, dia seguinte, às vezes tem que dar uma controlada e, tem uma limitação, então a gente não pode usar o tempo longe, inteiro. Não dá pra crianças às vezes brincando com as torneiras, enfim, tem que dar uma segurada. No momento em que o barco... Banho, né? Verdade. Quando ele tá atracado, ele tá sempre conectado, né? Na parte elétrica e hidráulica. Ambos, atracado, ele sempre fica ligado nas marinas, enfim. Ele tá ali carregando, digamos assim, e abastecendo da água, né? E daí no momento que você sai para navegar, você tá consumindo tanto aquela energia quanto aquela água, né? Que chega um momento... que eu fiquei curioso por isso, porque vocês falaram que tem uma embarcação que vocês terminaram lá em Angra dos Reis que vai pra Europa, por exemplo. Sim. Como é que funciona isso? Pelo tamanho, ele tem um gerador, tá tudo tem bem, gerador próprio e tudo, é um outro processo. É que energia é tranquilo, né? Com um gerador, você coloca combustível lá, ele vai gerar energia e acaba aguentando. Sim. Agora, tipo, água, sei lá, não sei se isso pode ser uma limitação, porque água é super pesado, né? Então, o barco deve ter que comportar... Não deve ser uma mega hiper caixa d'água, ou não, ou é uma Eu hiper... acho que depende do tamanho da embarcação, né, também. É sempre, igual numa casa, tem que sempre ser proporcional de alguma forma, né? Porque é engraçado de pensar que tem isso num barco, né? Sim. Porque a gente pensa em lazer, que é aqueles barcos, eu, né, pelo menos, saio, volto, acabou. Não, mas tem dormitórios, tem banheiro e tal. E da mesma maneira, pro funcionamento... tanto que você precisa, né, dessa parte da água, da energia, você tem que ter também uma equipe de acordo que faça esse apoio, né? Então, quanto maior a embarcação, maior a equipe
que tá trabalhando dentro da embarcação, né? Tem quando é menor, tem um marinheiro, tem 2, e assim vai aumentando, né? Essa que vai pra Europa tem que ter pelo menos 5 pessoas trabalhando dentro do barco. Tem uma questão obrigatória de engenheiro, de marinheiro, do capitão, né? Que capitão. Tem o chefe, né? Também que mas acho que não é obrigatório. Mas ele tem também dentro, né? É uma das pessoas que pode estar lá. E até alguém especialista médico. em... Um médico. Sério? Sim. Essa parte de Porque primeiros socorros, tudo, é uma né? viagem, por exemplo, você Nossa, sair daqui do Brasil pra ir até lá, acho que levaram, foi o que o marinheiro passou pra nós, acho que 1 mês, né? Daqui até chegar na Europa, foi Pode em torno ser. de 1 mês. Nossa, que loucura. Você tem 1 mês, assim, navegando mesmo, então você tem que ter, porque... Tem que estar respaldado. Sim, você tem que Isso ter deve ser todo- questões, tipo, não sei se digo leis, mas você deve ser da obrigado a Marinha. ter esse tipo de Sim, coisa, né? com certeza. Porque deve ser uma burocracia um pouco Foram diferente. até assim. já pra África, né? E diz que eles passaram uns apertos lá na África. Passaram Daí até por eles- piratas. Do Brasil pra África Sério? e pra África pra Europa. Ah, mas é que convenhamos, Tem né? que ir abastecer, porque o barco também tem que ir abastecendo, né? Então você vai meio que parando nos pontos exatamente por isso, pra recarregar tanto, acho que energia, água, abastecer de combustível mesmo, porque é uma viagem mais Você não longa. pode sair simplesmente lá do Rio de Janeiro e fazer uma reta até... Não A é não ser que você vá num barco veleiro, também, né? É, segunda Você opção. pode dar a volta não no mundo daí. E não é qualquer barco também, né? Tem seus tamanhos de barco que você consegue atravessar ou não. E esse é um barco grande que ele tem um tanque de combustível suficiente pra até chegar No próximo... no próximo ponto. Você não pode pegar qualquer barco e, não, vou atravessar, vou até a Europa. Você vai parar no meio do mar E ferrou, né? e Não pega o seja WhatsApp. que seja. Ferrou. Mas isso é bem parecido também com aviões, né? Sim. Em portos aí menores, tem uma limitação de onde você pode chegar sem parar, né? É que avião, não sei, na minha cabeça o avião ele é gigantesco, então combustível não é o problema. Não, mas eu digo Mas você pensa nos menores, aviões de né? linha, né? É. Quer dizer, os particulares, os jatos. Então, pra mim que essas não... assim. Ah, não, jato, é verdade. Eu pensei que os outros não iam cruzar o oceano, mas eles vão cruzar o oceano Tem também. alguns Sim, que cruzam. claro. Porque esse tipo de coisa no projeto tem que ser pensado antes, né? Sim. Não pode ocupar o espaço numa caixa d'água, né? Claro. Senão- Não, eu acho que esse é o grande desafio, né? Aquela limitação ali, você compor o que é possível e o que não é possível. Claro, como a gente reforça e sempre fala com responsabilidade, né? Sempre cercado de todas as informações técnicas e de profissionais adequados para cada uma das áreas. Acho que isso é sempre importante, né? De ressaltar, porque a gente tem itens que a gente não tem o conhecimento técnico para estar fazendo, mas dentro da nossa especialização, do nosso conhecimento, a gente propõe essa reforma como um todo, que envolve vários desses mínimos detalhes que a gente, né, comentou com você. É que até reforma é engraçado de falar, porque você pensa reforma em barco, você já pensa em levar numa serralheria para o cara fazer uma coisa, né? Você não pensa em mexer internamente, né? O barco que a gente tá fazendo hoje, ele é inteiro em fibra, né? E então a gente tá trabalhando aí com um fornecedor especialista e a gente tá fazendo hoje ampliação do banheiro da cabine principal. Essa embarcação que a gente tá reformando, ela tava muito crua, né? Então ela não tinha muitos elementos. É uma tela em branco, basicamente, pra gente... Literalmente. Pra gente criar. Não tinha Tá nada, inteiro, assim... branco e fibra. E óbvio, a fibra tem a facilidade de você chegar, você recorta ela, né? E tira Faz ali. de formatos. Ela é... Você consegue moldar ela, né? Em diferentes formatos. Então você pode alterar com as limitações Nossa, eu achei técnicas, que mas você consegue era alterar. impossível. Recortar, né? Eu acredito que seja um trabalho fácil pra quem trabalha com isso, assim, de certa forma. Né? É que deve ser comum, né? Às vezes fazer uma adaptação nesse sentido. Você molda ela e faz basicamente a estrutura, né? Na fibra, seja das paredes, digamos assim, ou às vezes da base de uma cama, né? A estruturação de um armário a gente pode fazer em fibra, ou a gente pode fazer a base da cama, a estruturação do armário na própria marcenaria, né? Aí vai muito da proposta que a gente tá sugerindo. É que isso foi um material novo também pra vocês, né? Tipo, cair numa embarcação e ter que trabalhar com fibra, porque marcenaria você sabe até onde vai, o que dá pra fazer, o que não dá e tal. Mas a marcenaria Hoje- também não trabalha com MDF que você trabalha dentro Normal, do projeto né? residencial, Não, né? Mas daí tem limitações, tipo, limitações de formatos, coisas assim também, ou não? De jeitos que pode cortar, tamanhos, ou acaba sendo meio que residencial?
Assim, É que eu não sei as limitações de marcenaria, né? Tô jogando ao vento. A limitação, como a gente diz, é mais nessa questão de compor as curvaturas, né? E a segurança do usuário, como a Bruna falou, em portas, né? Que elas não tenham abertura, assim, automática, que sejam, né, com uma fixação adequada. Mas, normalmente, a gente trabalha com as lâminas naturais, né? De madeira, enfim, do amadeirado que a gente compõe ali. Elas recebem um tratamento específico para resistirem à maresia. Ou, enfim, com uma laca também. Mas a laca de pintura em cima de uma madeira que tenha tratamento. Sempre esse tratamento para resistir, para que não estufe, não mofe, né? Que o tempo não danifique. Então, não é um MDF que você pega o catálogo, abre lá no escritório, especifica, quero usar esse MDF, uso no residencial. Não dá, a gente não consegue compor. Então, eu acho que muito dessas limitações, ou por exemplo, os tampos. Você não pode chegar e fazer um tampo com uma espessura de um mármore super grosso, né, com uma saia super grossa, que ela vai agregar peso. Então, dependendo da limitação de peso que você tem na tua embarcação, você vai trabalhar com um tampo mais fino, né? Uma pedra mais fina que você consiga agregar menos peso, né? Nessa tua embarcação também. Então, não que seja impossível, mas E vocês têm que pensar de tal forma, em balancear ele também, assim? Super. Tipo, vou fazer uma mega bancada. Não uma mega, mas uma bancada de um lado e as pessoas vão entrar assim. Não, talvez não uma bancada faça isso, né? Mas a gente precisa pensar muita 100% coisa, né? no equilíbrio de um lado e do outro, né? Então tem que estar 100%, né? Bem É que talvez deve ser bem difícil desequilibrar, né? Total, assim, deixar... Ou não é tão difícil assim? Não quer dizer tão difícil, assim, porque tem... assim, você tem uma dificuldade, assim, não é impossível, mas tem gente que consegue. Então se você vê um barco andando, assim, meio de ladinho, você já sabe que pode ser um... eu acho que justamente, né, distribuir da melhor maneira, a gente tenta trabalhar, na sua maioria, já com uma distribuição que vem interna, né, do estaleiro, porque ele foi calculado e projetado para isso, e faz pequenas mudanças internas, como a Bruna falou, de ampliação de um banheiro, eventualmente alguma troca de posição, mas claro, com o aval do engenheiro, né, com os cálculos necessários realizados, de maneira que a gente não cause esse desequilíbrio também, né? Você não pode sair e trocar, não, vou inverter a planta inteira, onde é quarto, né? Onde é a cabine vai virar a cozinha, onde é o banheiro vai virar a sala. Isso não tem... Não tem como você virar de ponta cabeça, digamos Deve assim. ter gente que dá uma arriscada, né? Mas... Sem aval de... Não de uma maneira segura. Que seja seguro. É que é muito perigoso, né? Uma coisa é você montar a embarcação, talvez, e ela tá atracada ali, ninguém mexe, quando ela vai sair é um problema, né? Você tem que fazer esses testes. A casa não vai sair andando, mas uma embarcação você tem que testar. E como que seria por exemplo, vou guardar pratos. O que tem que colocar pro prato não sair andando? É muito sei lá, gente tem, tamanho por exemplo, específico? Dentro de um armário, ou a gente tem estruturas, por exemplo, de acrílico, suportes em que a gente encaixe todos os pratos numa pilha dentro desse suportezinho, né? Então que segure. Ou, por exemplo, sei também de armários que dentro existem uma espécie de um nível abaixo. Então tem um degrauzinho, digamos assim, na frente do armário, e que segure tudo que tá dentro ali nesse desnível, sabe? Então, por dentro o armário ele é um pouquinho mais para baixo. Então, tem essa espécie de suporte nas laterais, digamos assim. Como se você encaixasse as louças ali, né? Tudo tem que ser meio que encaixado, copos, normalmente, tem gente que não gosta, tem outras pessoas que gostam, mas sempre tem os acrílicos, por exemplo, recortados, em que você encaixa todas as taças e copos ali, para que eles não fiquem balançando, né? Talheres também, né? Todos como divisória de talheres, que essa é mais comum, né? No residencial, mas tem as... É que essa eles vão dar uma balançada um pouquinho, é que prato às vezes ou é pesado ou tem vários tamanhos, né? Tem que ser muito bem pensado. Sim. Também é lógico que varia de tipos de cliente, tipos de embarcação e tudo, mas normalmente se usa tudo de acrílico, né? Um material mais diferente.
que não venha a quebrar assim tão fácil, né? Então já ajuda, né? Pratos não são de louça, são de acrílico. Entendi. Até porque durante a navegação e quando as pessoas estão dentro da embarcação, elas costumam andar muito descalço, né? Então, assim, se você acabar utilizando de vidro, ele vai vir a quebrar e vai Isso é uma boa prática, né? Tipo, não é uma regra, mas é uma boa prática. Exato, exatamente. Não, perfeito. É que esses cuidados que eu acho que nem a gente vai falar de briefing. Um briefing de um projeto residencial é bem diferente de um projeto náutico, né? Sim, porque talvez a pessoa nem saiba o que pode ser feito. Ela só tá assim, eu tenho um barco e eu preciso reformar. Sim. Ou eu quero reformar porque eu descobri que dá. Daí vocês devem vir com um monte de perguntas pra dizer que, dá pra fazer isso, aqui a gente não pode mexer e tal. Porque acaba sendo um universo de possibilidades, né? Dentro de uma embarcação. E os clientes, eles se surpreendem normalmente com o que dá pra ser feito? Ou a maioria já sabe? Baseado no que vocês fizeram hoje? Acho que a maioria se surpreende, assim, com a quantidade de possibilidades, né? Do que a gente pode criar, assim. Eu acho que ainda, como a gente falou, não é algo tão difundido no mercado, isso da questão da reforma das embarcações, né? A grande maioria das pessoas ainda acha que dá pra trocar o... Que é o tecido, e tá ali a limitação. Então, vai um pouco além, normalmente, das expectativas, né? Claro que clientes apaixonados por barcos, né, e que entendem muito mais, já sabem, né? Esse é tipo quem gosta de carro, né? Já sabe o que dá pra fazer. Exatamente. Mas ainda não é a total maioria, né, do mercado, não é... E cada vez que vocês fazem, vocês vão descobrindo coisas novas também, né? Com e tem certeza. coisas que eu acho que no começo vocês falam assim, não, isso aqui não dá pra mudar, beleza, segue pra frente, esqueceu aquilo. Nos outros projetos, talvez isso aqui é diferente, talvez dá pra... Os desafios vão aumentando. Exato, mas até mesmo isso entra em projetos residenciais, comerciais, a gente tá sempre vendo coisas diferentes, aprendendo coisas novas, né? Sempre, um projeto é sempre diferente um do outro, né? Então, é constantemente, assim, um aprendizado. Ainda mais nesse, né? E por isso que eu acho que a gente sempre busca estar participando de palestras, de talks, né? Enfim, feiras, lojas, assim, parceiros... Feiras, as feiras são importantíssimas para nós. A gente, desde o primeiro ano, tem ido no Boat Show, né? É uma feira a nível internacional. E que aqui no Brasil tem em São Paulo, a principal, a maior. Tem no Rio de Janeiro também, que a gente foi ano passado, esse ano, conhecer a do Rio. Quem sabe em breve aí a gente vai pra Flórida, no Boat Show de lá. É que deve ter muita coisa, né? Tem demais, então. E lá a gente conhece muitas pessoas de vários segmentos, assim, dessa parte do meio náutico mesmo. E conversa muito, a gente não tem vergonha, assim, a gente pode até dar uma cansadinha, porque a gente tá o tempo inteiro perguntando coisas e querendo saber, e enfim... mas é que eu acho que isso é o sentimento de conseguir levar as coisas pra frente, né? Porque fazer o residencial é uma coisa, agora você cair de paraquedas num negócio totalmente novo, talvez nem todo mundo abraçaria, né? Não, eu faço, mas até esse ponto. Eu troco o enxoval, por exemplo. Sim. Aí coisas... Porque demanda muito tempo, eu acho, né? Pra adquirir esse conhecimento, porque é muito específico, né? Você tem que estar disposto, né? Disposto a correr atrás, a buscar conhecimento, a conhecer gente também, né? Claro que conhecer as pessoas certas. Né? E ter oportunidades como a gente teve facilitou muito a nossa entrada nesse mercado. Né? Pessoas que estão dispostas a nos ajudar a compartilhar. Também. É que vocês têm que estar dispostas também, eu vejo que assim, claro, vocês estão falando que vocês tiveram sorte e tal, mas tem que ter a disponibilidade de querer buscar essas pessoas. Porque não é simplesmente alguém ligou no escritório de vocês e falou, estou com um monte de coisas náuticas legais para mostrar para vocês. Não aconteceu isso, né? Vocês conhecem entendem, daí ligam para outro, marcam reunião e tal. Isso parte muito mais da gente, né? De realmente ir atrás, estar lá na feira específica dessa área, né? Conversar com... enfim, vários expositores em diferentes estandes e entender realmente a necessidade do nosso cliente, ver que aquilo que está naquele stand exposto atrai o nosso público ou não, funciona para o projeto que a gente está propondo ou não, né? Até porque a gente sabe lá que vão ter, enfim, itens e produtos que pensam muito na técnica e talvez não acompanham essa parte estética, que é um conhecimento que eu acho que às vezes
falta um pouco ainda nos produtos desse mercado, né? Então, enfim, eu acho que é uma composição da gente estar agregando o máximo possível de informações e trazer isso para nossa realidade da maneira com que funciona melhor, né? Então, eu acho que também vai muito da gente filtrar o que a gente agrega de conhecimento, né? E ver o que funciona. Então, estar dispostos a isso também, né? Porque a gente tem que quebrar a cabeça, né? Tem que correr atrás e não pode faltar boa vontade nessa hora, né? Que é o famoso, putz, eu queria muito ganhar na Mega Sena, mas eu não aposto. Pô, aí você não vai ganhar nunca, né? E uma pergunta técnica, vocês fazem a parte de fora também? Vocês podem fazer algumas modificações de parte de fora do barco? Pintura, sei lá. Mas na questão de pintura, acontece isso assim, ou não? Tipo, do cara querer desenhar um negócio... Sim. Quero ouvir essa história. Surgiu alguma coisa diferente deles? Eu acho que pintura é uma coisa assim, né? Até comum de ser feita. A pessoa querer alterar a cor. Mas você tem que tirar o barco períodos, né? Se é necessário, você tá fazendo tirar a embarcação da água, fazer um tratamento no casco, né? Ele tem que ser feito sempre uma manutenção, uma limpeza e tudo mais. Mas eu acho que a pintura externa é uma coisa relativamente comum de ser feita e modificada, né? É claro que daí você tem algumas questões de modificações de fibra, como a Bruna comentou anteriormente, desse cliente que está tendo a plataforma um pouco, né? Ampliada. Queria fazer uma alteração no fly também, né? Fazer um hardtop, né? Que é a cobertura fixa, né? Rígida também lá na parte do fly. Então você pode ter aquela parte do todo móvel, ou você pode ter ela rígida, então isso é uma alteração que você pode fazer na parte externa. A questão dos estofados também, né, externos, que daí é mais um detalhe. A mudança do que você tem no piso, né, que pode ser tanto uma fibra, quanto às vezes um deck, né, em teca. Então, tem algumas composições e mudanças que podem ser executadas na parte externa, mas é mais limitado, com uma limitação, com certeza. Hoje a gente está fazendo alterações da escada também, ali na plataforma, implementando a parte do gourmet, onde a gente tem aquelas as grelhas ou a churrasqueira com uma pia, né, fixa também. A parte da prancha, né? Sim. Da passarela que eles também usa como se fosse o guindaste do deck ou do bote, né? Pra estar colocando acima da plataforma. Mas são menos modificações. Você pode ir agregando alguns equipamentos, né? Enfim, para lazer, como você falou. Mas são itens pontuais. Você não consegue ter. Até porque tem uma limitação espacial, assim, né? Então a gente chama de praça de popa, onde fica normalmente o sofá ali atrás e a mesa, né? Onde a pessoa fica ali fora, assim, o espaço mais utilizado normalmente. Ela costuma ter uma limitação espacial, né? Então, não se tem muitas opções do que pode fazer, né? Porque senão você acaba perdendo aí espaço de circulação, em que você precisa ter acesso às laterais de ambos os lados, né? É bem mais limitado, né? Acaba sendo mais limitado. Acho que essas modificações externas, elas fogem um pouco do que a gente propõe internamente. E os clientes talvez nem busquem tanto isso, né? Talvez eles busquem mais a parte interna ali, né? Alguma modificação. Sim, conforto, né? Dentro do barco. Atualização das coisas e tal. Ter uma cabine, né? Os quartos bem mais confortáveis quando precisa. Uma cozinha bem equipada com os equipamentos, né? E eletrodomésticos que ambos precisam e querem. Então, acaba tendo mais intervenções na parte interna do que da externa, às vezes. E uma pergunta agora, correndo pro final já. Já passou tão rápido. Que eu não sei se vocês vão querer compartilhar ou não, mas teve algum perrengue de obra? Que é engraçado falar obra para embarcação, mas, né? Mas obra, reforma, eu acho que... Mas teve algum perrengue legal que vocês resolveram, que tá tudo bem hoje, o barco eu tá acho que na se superfície? você falar em obra e perrengue, as duas palavras, elas caminham no náutico é a juntas, mesma coisa, né? Funciona da mesma maneira. Da mesma maneira, assim, quem trabalha na área da arquitetura já tá careca de saber isso, né? Que essas palavras, elas sempre caminham juntas, por mais que a gente programe. Não é a propaganda de margarina, tudo feliz, o solzinho lindo. É uma caixinha de surpresas, né? Então, eu acho que por mais que a gente tenha, como eu disse, parceiros, fornecedores, que sempre estão, né, trabalhando em conjunto com a gente, se esforçando para cumprir um cronograma, para cumprir um orçamento, né? Enfim,
sempre surgem coisas no meio do caminho que a gente é pego, às vezes, de surpresa, mas eu acho que a dificuldade da gente lidar, a distância... não vou deixar você não falar um... Não, mas a distância no litoral, assim, tipo, o teu projeto tem que estar caminhando e você tá aqui. Então, às vezes, surge de você achar que tá tudo pronto lá, você fala pro fornecedor, você acabou o teu serviço e tal, você chega lá e não tá. Então, assim, a gente... Tem que buscar, às vezes, o fornecedor na casa tipo, a gente descobriu a casa dele, a gente ficou paradinho na porta. Ai, ferrou. Falou com a esposa dele, oi, então... Pegamos o telefone da esposa dele pra conseguir entrar em contato com ele. A Bruna já fez um termo ali, né? Circunstanciado. A gente não deixava ele sair da embarcação enquanto ele não terminasse. Falou, nossa, vocês não saem nem pra tomar um café. Não, café você também não outro. sai daqui. A gente saiu de lá, acho que era 10 e pouco da noite. Mas terminou. Não tinha terminado. E literalmente, assim, de sentar do ladinho e falar o que você precisa, e passando as ferramentas, assim, pra, tipo, não deixar uma cirurgia. Acabar. Porque no fundo, a gente acho que tem esse comprometimento com o cliente como se fosse nosso. Então, às vezes o cliente acha que não, mas a gente sofre também quando não dá certo, quando acontece alguma coisa. Então, a gente tem muito isso, de vestir a camisa e ir pra lá, né, pra obra, sem medo de ser feliz e vamos fazer acontecer, né? Então... resolve os problemas literalmente, se precisar pegar o fornecedor na porta da casa dele, levar e ficar sentadinho, a gente vai fazer isso. Eu fico imaginando a cara desse fornecedor na hora que vocês chegaram lá. Até hoje, quando a gente liga pra dizer que tem uma outra obra, a ele gente já fica liga, assim, né? mudei de endereço só pra avisar vocês. Já atende dando risada, a mulher dele já tá acostumada, quando a gente não consegue falar com ele, a gente liga pra ela e envolve a família inteira. Eu acho que, principalmente pra elas ou pra Isa, essa questão da embarcação, né, diferente dos outros projetos que estão em terra firme, a hora que você tá na água, você tem esse problema aí de poder passar mal. É o famoso passar mal. Então acaba... Haja bonal na vida. Exato. Um perrenguinho diferente, né? Tem que já estar um pouco mais esse entra no estoque... que a maior parte da obra é bem isso, a não ser que vá fazer a pintura do barco, enfim, alguma coisa dessa parte externa. Em terra, o resto, você pode fazer ela coisas... é toda feita normalmente na água. Então o barco tá ali, então se a maré tá, você tá assim. Se a maré tá ali, você tá parado. Então você foi legal... E sempre vai acontecer, né? Exato. Foi legal quando a gente foi tirar e a gente concluiu esse primeiro barco e a gente foi tirar as fotos oficiais, né, com o fotógrafo lá. E, cara, foi super desafio pra ele também, porque pra você conseguir estabilizar a câmera, por mais que você tenha o tripé, foi um super desafio. E ele também precisou tomar um remedinho, né? Até o fotógrafo entrou, Mas é legal, é divertido, assim, a gente tem adorado essas experiências. Eu acho que entra como um perrengue chique, assim, né? Claro. Ai, nossa, muito ruim, né? Mas uma embarcação, né? E o termo técnico oficial pra isso é refit. Se chama refit, uma reforma da embarcação. Olha só, cara. Eu adoro o vocabulário de vocês. Pode pôr refit grande, assim, aparecendo. Refit, é isso aqui, porque eu nem sei como é que escreve, depois a gente procura na internet. E vocês gostam mesmo de fazer projetos náuticos, né? Sim. Claro que vocês vão falar que sim, né? Não, mas agora para de gravar aí, gente. Vocês gostam? Eu odeio. Eu acho que é só por a gente gostar que a gente tá indo atrás disso e querendo cada vez mais tá entrando nesse meio. Porque senão é muito mais difícil em vários termos, em vários... de várias formas é muito mais difícil, tanto para você conseguir entrar nesse mercado, ir atrás de clientes, ou para você conseguir fazer as coisas, tudo é muito mais difícil. Então, eu acho que tem que querer e gostar muito para conseguir estar fazendo isso. E esse literalmente é um projeto que não pode dar errado, né? Porque Exato. envolve, talvez, muito mais riscos do que num projeto residencial. Claro que pode desabar, pode soltar revestimento e tal, mas uma embarcação, o risco à vida do cliente é muito maior, né? Com certeza. E também tem essa questão de que, como a gente mora em Curitiba, né, a gente tem que estar sempre se deslocando para outro lugar. Então, ainda tem mais trabalho por isso, né? Não é tão simples a gente estar aqui em Curitiba, no nosso escritório. Então vamos ali... no outro bairro ali ver outra obra, por exemplo. Deu um problema muito na mais obra, fácil. vamos ali rapidinho. Não tem como, né? O dia todo de... A gente perde o dia inteiro se deslocando, às vezes ou pra Santa Catarina, pro litoral do Paraná, exatamente. Então,
tudo é um pouquinho bem mais trabalhoso. Pra encaixar a agenda é muito difícil, né? Exato. Então, eu acho que, como a Bru falou, tem que querer muito, né? Mas isso, a boa vontade a gente tem, né? Então, tem que correr atrás mesmo e fazer acontecer. Porque a gente vê que o mercado, né, da arquitetura hoje em dia, claro, foi um mercado que na pandemia super aqueceu muito, né? A construção civil é um mercado que tá super aquecido, um monte de gente fazendo reformas, tudo. Mas por que ser mais um profissional no mercado se você pode ter um diferencial e algo a mais para, né, apresentar para o teu cliente? É um mercado que tem muito potencial, né? Um mercado de luxo. E que a gente tá buscando cada vez mais focar nessa área, claro, não deixando os demais clientes isso que é de importante, lado, vocês não fazem só projetos náuticos, né? Mas isso é um diferencialzaço que vocês têm dentro desse meio, né? Sim, vocês fazem residencial normal, né? Sim, comercial também. Que normalmente quem tem barco tem casa também, né? Sim, exato. Normalmente. Com certeza. E por consequência, né, acabam surgindo muitos projetos no litoral, como a gente sempre tá lá, então também sempre tem reformas de projetos residenciais no litoral. A gente fala que o nosso segundo semestre, ele fica quase... A gente passa mais na praia do E que é muito ruim, né? quase, Ter que fazer obra lá no litoral deve ser muito péssimo, Acho que a né? maioria das pessoas pensa quando a gente posta no Instagram, elas estão passando a semana na praia, tipo, nossa, que vida boa. Não, gente, é perrengue. A gente vai pra passar perrengue. É buscando fornecedor em casa. Exatamente. E não é pra sair de noite. O pessoal pensa que, E nem sempre tá sol e calor, né? Na praia é vida boa. Exato, na praia chove também, na praia faz frio, na praia... Muitas das vezes. Não é 100% sol. Mas o mais né? importante é saber que quando quer fazer a reforma, começa antes, tá, gente? Não comece em reforma de barco, tipo, eu quero barco para dezembro, vou reformar meu barco em setembro. Não, pelo amor de Deus. Isso deve ser um problema, Por né? favor, comece assim, em março, abril, pra tá pronto em dezembro. Começa a ver ali o verão chegando, assim, já começa a dar aquela animação. Então eu vou fazer agora. É que vocês têm, nesse caso, bem particular, as datas-chave, né? Sim. Porque vocês têm o carnaval, que é uma data-chave, ou um mega, sei lá, feriado que vai pegar lá quinta, sexta, sábado, domingo, sei lá. E final de ano, deve ser as datas, tipo, loucura pra vocês. Acabou ali o carnaval, o verão, né? A temporada que a gente diz, o pessoal tá na praia. Tem que já começar a pensar em... né, planejar o que vai ser feito, enfim, executar o projeto, os estudos em 3D, as plantas, detalhes, para que a gente consiga desenvolver normalmente ali para novembro, dezembro, que o pessoal quer, né? Novembro já começa, né? Eu acho que até outubro, se fosse possível, né? A gente já ter tudo bem prontinho, assim, liberado pra uso. Mas vocês sabem que não vai acontecer, né? Mas a gente já pede. E sempre vai acontecer, porque... Provavelmente, esse mercado eu vejo que é muito de contatos, né? Sim. Tipo, vocês fazem daí que tem um amigo que tem outro, que é vizinho da Marina ali e tal. E acaba não vendo a possibilidade, né? Que nesse caso talvez não seja a palavra necessidade. Eu preciso reformar. Porque às vezes é isso que vocês falaram antes, né? A pessoa não sabe que dá pra reformar. Ela simplesmente vai... Não, vou vender esse e vou comprar outro. Sim. Porque é assim que funciona. Mas sabendo dessa possibilidade, não dá pra reformar. Legal. Novembro, acho que dá tempo. Acho que dá tempo. Natal tá aí. Um mês, caramba, um mês de obra. Como assim vocês não conseguem? Tudo que você pensa que pra fazer num residencial, né, é complexo, na embarcação vai ser 3 vezes mais. O projeto demora mais também pra ser feito? Na parte de levantamento de planta, não tem tanta alteração. Acho que o grande desafio tá aí. É mais socorrer a Isa, né? Tipo, não fica aí na embarcação. E no 3D, eu acho que no 3D é um desafio. A Isa não faz medição. É ela odeia medição, né? Quase isso. A modelagem 3D eu acho que assim, dentre as partes de projeto é uma das mais complexas, assim, porque realmente foge do subir as paredes quadradinhas ali no SketchUp. Muitas curvas, muitos ângulos, então eu acho que... E com o barco na água, às vezes a gente não consegue tirar certas medidas também, né? Então, acaba complicando mais. Limita mais ainda, né? Então eu acho que realmente tem algumas etapas que exigem, né? Demandam, enfim, da gente um tempo um pouco maior. Porque quando a gente pensa em projetos residenciais, acaba sendo meio que o comum, né?
por mais que sejam... tem muita tecnologia, os móveis são diferentes, tem automação, sei lá... Acaba sendo quase a mesma coisa para todos, né? Vai mudar um estilo aqui, talvez, um material ali. Sim. Mas talvez o know-how venha muito mais rápido, né? Você faz 2 projetos, sim. Com certeza. Já tem tudo na mão aqui para fazer. Agora, numa embarcação, tem andares, né, diferentes, tem quantidade de... Tem espaços, materiais, tem muitas coisas que vocês provavelmente nem viram, não sabem que existe dentro desse mercado. E vai sempre surgir... coisas novas, né? Muito mais do que dentro do residencial, né? Sim, exatamente. Porque tem uma limitação muito grande de materiais, né? Que nem vocês mesmos falaram, de tecnologia que dá pra impor, espaço físico e tal. E eu acho que principalmente porque essa parte, né, do residencial, seja ela na parte construtiva ou decorativa, enfim, a gente tem o conhecimento da faculdade, né? Do aprender ali, né? E essa parte náutica a gente nunca teve aula sobre isso, né? Então acho que essa é a dificuldade. É falado alguma coisa ou não? Não tem nada na faculdade, não, assim, tipo nem... Nunca tinha ouvido falar sobre isso durante o período da faculdade. Assim. Eu sei que existem alguns cursos, como a gente disse. Mas por fora daí, tipo, totalmente por fora, nada relacionado com especializações, faculdade. Mas assim, se a gente achou 2 ou 3 no Brasil inteiro, foi muito. Claro que existe engenharia naval, né? Mas que também não mas é que é muito outra nosso coisa, foco. talvez, né? Exatamente, diferente. Igual arquitetura e engenharia, né? Não é muito nosso foco, mas mais especializado nisso é bem difícil. O que a gente encontrou em Porto Alegre, que tem um grande mercado lá de tem um estaleiro grande lá também. Você achou alguma coisa em São Paulo, né? Em São Paulo. Então super pontual, assim. E o de Curitiba, Brasil, vocês que vão lançar depois. Com certeza. Porque a um gente nicho... tem até um nome que a gente brincou no começo, né? Nem sei de onde surgiu, mas a gente chama de Cambiare Almari. Que é essa versão, essa versão marítima do Cambiare. Exatamente. Quem sabe aí no futuro não venha. Quem sabe aparece um Netflix dos barcos aí. Porque é um nicho muito legal, né? E eu sempre comento nos outros podcasts que eu acho o ramo de arquitetura, de interiores, muito unidos. Pelo menos, assim, eu nunca vi ninguém se estapeando na rua, nem, né? Eu acho que eu não presenciei isso. Então, divulgar esse tipo de conhecimento é interessante, né? Sim. Pra até fortalecer fornecedores e tal, para que eles se preocupem em criar produtos ou soluções para esse tipo de embarcação ou imóvel. Dentro das casas já é mais estudado, mas agora nas embarcações ainda não tanto. Porque... E nem vocês falaram de iluminação. Às vezes tem um mega produto super lindo que caberia certinho, mas por um detalhe, que é o material, né? É o todo o produto, mas às vezes mudando o material já resolve. Então essa divulgação é super importante, né? Para fortalecer tipo, o mercado para os clientes finais, principalmente, e abrir o mercado que... mostrar que é possível fazer esse tipo de coisa, né? Pra não ficar limitado nas pessoas que ouviram que é possível, ouviram vocês fazendo algum projeto, mas tem mais uma tonelada de embarcações que estão paradas e estão prontas para venda porque não dá para reformar, né? Não, e são muitas possibilidades, né? Então vai tanto dos profissionais quanto dos fornecedores explorar isso, né? E investir nessa área que é um mercado... Vale a pena. Vocês sabem nadar? Sim. A gente tem uma nadadora aqui, profissional. Profissional, isso não. Ela que vai puxando o barco. Né? Você é nadadora profissional mesmo? Eu fui nadadora, eu, enfim, participei de campeonatos Brasil afora. Sério? Caramba! Desde pequena acabei participando de equipe de natação e vivia em campeonatos. Até o início da faculdade, daí foi aonde teve que começar estágio, correria de trabalhos, maquetes, etc. E não deu mais tempo, mas sim, já gostava da água desde antes. Show de bola. Curiosidade. Mas você não precisa saber nadar pra fazer os projetos lá, né? Não. A princípio você não quer ir lá pro lado de fora, quer evitar um pouco esse tipo de coisa, né? Sim. Show de bola. Quanto tempo vocês acham que a gente conversou? Eu pergunto isso pra todo mundo, nem sei. Sério? Quanto tempo vocês acham? 1h40. 1h40. Quase, 1h33, né, Fer? Tá aí? Mas foi muito bom. Mas bem, foi muito bom conversar com vocês. Que bom. A gente que adorou.
Adorei o vocabulário novo. Nossa, vocês falam muito bem. Eu fiquei até meio, nossa, Polpa Pro. Eu já achava que manjava muito mega vocabulário aqui. Mas foi muito bom mesmo conhecer esse mercado, conhecer vocês. Saber o que dá pra fazer ali dentro. Deixa aguçada a criatividade de vocês. E foi um prazer imenso falar com vocês. A gente que agradece. E a gente tá sempre tentando postar no nosso Instagram, nas nossas redes, né? Tudo que a gente vai aprendendo e o dia a dia. Então tem muito dessa parte de embarcações, a gente separa ali nos destaques por projeto, né? Então tem os projetos residenciais, os náuticos também. Então lá, quem quiser ver já os que a gente já fez e acompanhar a evolução que foi o processo de cada um dos projetos, é legal também. E vai estar aqui daqui a alguns segundos, vai aparecer ali. A gente agradece super a oportunidade, foi algo inédito, assim, estar participando de um podcast, mas... Como que seria um nome para podcast em italiano? Então? Exato. Aí, poxa, ferrei, né? Não, deixa quieto isso, deixa quieto. Eles têm muita coisa lá que eles usam o próprio inglês também. Então não tem palavras que não tem uma tradução específica. Ela conseguiu sair bem dessa. Não, mas foi legal de estar participando e, nossa, logo de cara quando surgiu a oportunidade, eu particularmente já fiquei animadíssima pra participar. Ela gosta muito de falar, sabe? Eu percebi. Às vezes a gente tá concentrada e ela tá lá falando. Eu sou bem quietinha, né? A então Bruna às vezes dá uma quieta. às vezes ela se assusta um pouco, porque eu totalmente o oposto aqui, né? A Bruna tem vezes que a gente tá batendo papo e a Bruna tá quietinha. A gente fala, nossa... O que importa é o equilíbrio, né? Claro, é que nem na embarcação, né? Não dá. Se as três falassem, não dava. Se as três fossem quietas, não dava. Mas fica mais um check pra lista, participar de um podcast. E pode chamar de novo que a gente vem, né? Então, quando vocês fizerem uma super mega power embarcação, daí a gente grava lá dentro. Uau! Fica o convite pra todo mundo e arranjem essa embarcação pra nós. Mas é isso aí, foi um mega prazer. Adoramos o convite, a participação, a oportunidade. Agradecemos muito. Espero que todo mundo tenha gostado também, né? Com certeza. Que seja algo que tenha aprendizados e tudo aí pra todo mundo. Sim. Show de bola. Prazer, gente. Muito obrigada. Isso aí. Sigam novamente a gente nas redes, que apareceu um monte de vezes aqui, vocês estão cansados de ver já. E é isso aí. Acabou. Tem que dar tchau? Se quiserem dar tchau, tchau. Tchau.